Boa tarde, meu nome é Larissa Bagno, eu sou residente do Hospital Infantil João Paulo II. Hoje eu vou apresentar para vocês esse tema de compressões torácicas nos recém-nascidos, avaliando uma revisão de escopo para o Clube de Revista do Hospital Júlia Kubitschek. Esse é o título do artigo selecionado, ele chama Chest Compressions in Newborn Infants, a Scoping Review. Esses são o nome dos 4 autores principais. E ele foi publicado no BMG, que a gente sabe que é um periódico britânico bem conceituado, em 3 de dezembro de 2022. É bem recente. Então, introduzindo o tema, a maioria dos recém-nascidos faz a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina com uma assistência mínima. Apenas 10% deles vai realmente necessitar de um suporte ventilatório, que é ali a base da reanimação neonatal, e somente 0,1% vai realmente necessitar de compressões torácicas. Essa baixa ocorrência das compressões torácicas dentro da sala de parto, dentro da rotina ali do neonatologista, acabou dificultando muito os estudos originais, os ensaios clínicos, a realizarem pesquisas com recém-nascidos humanos. Por isso que a gente vai ver que nessa revisão que foi feita, a maioria dos estudos selecionados eles são realizados ou com manequins ou com animais. Isso aí já foi uma limitação, né, observada. A gente, então, tem que a recomendação atual pelo Comitê Internacional de Ressuscitação, esse IUCOR, desde 2015, são que as compressões torácicas devem ser iniciadas se a frequência cardíaca permanecer abaixo de 60 batimentos por minuto, apesar de uma ventilação adequada. A gente sabe isso, que lá nos tópicos da reanimação neonatal a gente tem que certificar que a ventilação está certinha, né, com uma relação de compressão-ventilação de 3:1 e utilizando a técnica dos 2 polegares envolventes, que é essa demonstrada na imagem. E o objetivo desse estudo foi revisar as atuais evidências que a gente tem, que sustentam essa recomendação básica, e fazer uma análise dessas atuais evidências a partir dessas 5 questões que eu coloquei nesse slide. A primeira delas é o limiar de frequência cardíaca para iniciar as compressões. Também a gente vai analisar a relação compressão-ventilação, a técnica das compressões, o uso de oxigênio durante as compressões e qualquer dispositivo de feedback para otimizar a prática da ressuscitação cardiopulmonar. Os métodos, então, foram levantados estudos utilizando aí os bancos de dados Medline Complete, Embase e Cochrane Database of Systematic Reviews. Foram pesquisas realizadas até 22 de novembro de 2021. E 2 autores, então, examinaram os títulos e resumos e os textos completos revisados. Eles aplicaram aí os critérios de inclusão e exclusão. E qualquer discordância que houvesse entre os dois eram resolvidas pelos outros 2 membros aí da equipe de revisão do estudo. A gente analisa a tabela número 1 do estudo e a gente vê que inicialmente foram levantados 1.468 estudos. Desses, 612 foram excluídos por estarem repetidos. Dos restantes, 608 também foram excluídos por serem considerados estudos irrelevantes. E dos restantes 248, tivemos 175 excluídos, porque 95 deles não respondiam aquelas 5 questões que eles consideraram as questões picos aqui do estudo. Nenhum deles mencionava qualquer uma delas. 18 eram revisões de artigos, eles queriam somente estudos originais. 12 estavam duplicados e não foram detectados anteriormente. 17 eram editoriais ou estudos de protocolo, também não era incluído. 14 estavam com uma metodologia aí de estudo, um design errado, considerado pelos autores. 12 não tinham a população correta, né? Então não estavam mencionando os neonatos. 6 estavam com os desfechos que não eram de interesse para análise. E 1 não tinha resumo em inglês, também era um dos critérios de inclusão. Então, no final, a gente ficou aí com 74 estudos incluídos, sendo que deles, nenhum, infelizmente, examinou aí aquela primeira questão, que era o limiar da frequência cardíaca.
22 analisaram a relação compressão-ventilação, 30 analisaram a técnica das compressões, 7 o uso de oxigênio durante as compressões e 15 o uso de dispositivos de feedback. Sendo desses 74, 46 realizados em manequins, 24 em animais e somente 4 em neonatos humanos. E foi aquela dificuldade que eu falei inicialmente. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui os resultados de tópico por tópico, para a gente ir analisando cada um deles com as tabelas que eles geraram, né? O primeiro, então, foi o limiar da frequência cardíaca, que eu disse que eles realmente não conseguiram, nenhum estudo que examinou esse quesito, nenhum dos estudos selecionados no final. Então, ficou um item sem ser examinado. O segundo item, por sua vez, tiveram alguns estudos selecionados tratando dele, e os autores perceberam que esse item, né, que é a relação compressão-ventilação, ela foi analisada em todos os artigos de uma maneira diferente. Então, eles subdividiram em 3 outros itens. E aí eu vou por partes aqui para a gente tentar entender o que foi analisado. O primeiro subitem, eles analisaram as diferentes proporções da relação compressão-ventilação. Vou até acrescentar um marcador aqui para ficar mais fácil. Foram 2 artigos realizados com manequins, 5 com animais. A gente vê aqui, né, os manequins e os animais. Eles somente analisaram nesses artigos a diferença de proporção, ou seja, alguns artigos olharam de 3:1, de 5:1, de 10:2, de 15:2, que inclusive é o que o Paus recomenda, né? E algumas outras proporções aqui de 9:3, de 2:1, enfim. De todos esses estudos, 6 não identificaram diferença estatística relevante aí que pudesse comprovar que alguma relação dessas proporções era melhor que a outra. Apenas nesse daqui, né, que é o do Hemingway et al., que identificou que a relação 3:1 tinha uma melhor consistência na profundidade da performance ali, mas só isso. Eu até coloquei aqui a tradução, tampou aqui com a minha imagem, mas ROSC, que é uma palavra que está bastante retratada nas tabelas, é Return of Spontaneous Circulation, ou seja, o retorno espontâneo da circulação. Então, a gente vê aí que nesse subitem não houve diferença para o retorno espontâneo da circulação em nenhuma das proporções. Então, ficou a mesma. O que o segundo item quis estudar? As compressões contínuas com ventilações assincronizadas, um novo método aí de reanimação. O que a gente entendeu disso? Que as compressões, elas iam continuar respeitando ali a frequência de 100 a 120 compressões por minuto, um socorrista ia estar responsável por essa parte, independentemente, o outro socorrista ia estar responsável pelas ventilações, e elas iam ser realizadas de maneira assíncrona com as compressões, ou seja, não ia ter uma relação direta, igual foi anteriormente analisado, né, de 3:1 certinho. Elas iam respeitar ali uma frequência habitual de 30 a 50 percussões por minuto, mas não ia ter essa relação certinha. E de todos os estudos analisados, os que foram realizados com os manequins, a gente teve que os socorristas tiveram um pior desempenho e ficaram mais fadigados nesse método. Então, não foi favorável, certo? Agora, os estudos com animais, principalmente esse estudo aqui, que foi o do Angelina, que teve uma importância estatística mais relevante, como é que esse estudo foi feito? Eles pegaram leitões de 1 a 4 dias de vidas, submeteram eles a uma asfixia e depois reanimaram ele com esse método, né? Comparando com o método de 3:1. E eles observaram que nesse novo método, eles tiveram uma melhora significativa da sobrevida, do tempo de retorno da circulação espontânea e na pressão de perfusão das coronárias, ou seja, foi melhor esse método. Mas uma coisa que a gente tem que ficar atento é que eles pegaram leitões de 1 a 4 dias de vida, ou seja, eles já não possuíam aquela circulação fetal que é esperada na sala de parto, né, nos nossos pacientes. Ou seja, eles poderiam já ter um forame oval, um canal arterial já fechado, ou então não tinham mais aquelas altas pressões pulmonares. Então, a gente sabe que isso faz diferença na hora de analisar esse tipo de coisa, né? Então, aí foi outra limitação que a gente tem que ficar atento. O último subitem quis analisar as compressões sobrepostas em insuflações sustentadas, né?
também, da mesma forma, em relação àquelas compressões com a proporção de 3:1. O que a gente entendeu disso? Que as compressões elas estavam sendo realizadas enquanto um neném estava ali no CPAP Baby Puff, ou já tinha sido entubado, estava em ventilação mecânica. O importante é que a pressão da ventilação estava sendo sustentada ali o tempo todo e as compressões sobrepostas a ela. E esse foi o método que teve melhor resultados nos estudos, né? A gente viu aqui que foram, então, 4 estudos com animais e um, inclusive, com recém-nascidos humanos, né? E somente um deles aqui não identificou uma diferença estatística, mas os outros 4 identificaram que esse método de compressões sobrepostas a uma insuflação sustentada foi melhor no retorno da circulação espontânea e na sobrevida. Agora a gente muda de assunto. Nós vamos falar então das técnicas das compressões torácicas, que é uma daquelas questões lá que foram inicialmente definidas para serem analisadas nesse estudo. Então, a gente viu que foram levantados 29 estudos com manequins e 2 estudos com recém-nascidos humanos, e dentre eles foram identificados 8 técnicas diferentes que foram analisadas. Mas a gente sabe que as 2 técnicas mais difundidas atualmente, que inclusive são as recomendadas pelo PAUS, que é a nossa grande referência, são essas 2 primeiras. Então, a maioria dos estudos faz comparações com essas 2 primeiras, mas a gente viu todas essas sendo retratadas também, que é a técnica dos 2 polegares envolventes e a técnica dos 2 dedos, tá? Inclusive, essa primeira tabela, a gente vê que foram justamente essas 2 técnicas que foram comparadas, as dos 2 dedos e dos 2 polegares. Foram 12 estudos no manequins e 1 em recém-nascidos humanos. E se você for ler item por item aqui, você vai ver que todos esses estudos corroboram que a técnica dos 2 polegares é melhor do que a técnica dos 2 dedos. Por quê? A técnica dos 2 polegares, ela consegue dar uma melhor profundidade, uma melhor performance e adequação da posição das mãos durante as compressões torácicas. Então, ela sempre foi benéfica, né? Inclusive, esse outro estudo também mostra que a técnica dos 2 polegares relataram uma melhora da pressão arterial sistólica, diastólica, média, bem como a pressão de pulso com essa técnica, tá bom? Agora, outra coisa que foi destacada nesse outro estudo aqui é que teve um relato, né, de um decaimento da performance quando era realizada a técnica dos dois dedos, certo? Em relação à performance que foi realizada nos 2 polegares. Então, mais um motivo aí que confirma pra gente que a dos 2 polegares é melhor. E o último estudo aqui, que foi justamente o realizado em recém-nascidos, relata justamente isso tudo que eu falei, que é a técnica dos 2 polegares, ela tem ali uma melhora no desempenho da compressão, então que ela é melhor. Essa segunda tabela, ela quer comparar para a gente as novas posições de mãos e dedos, né, igual foi identificada lá naquela figura anterior, comparada com as 2 técnicas que são mais difundidas. E o que ele mostra aqui para a gente? Que alguns estudos aqui não tiveram diferença relevante, outros estudos confirmam que realmente essas 2 técnicas são mais apropriadas, e a gente vê aqui que no último estudo que foi realizado com humanos, né, ele confirma que qualquer técnica que envolve apenas uma mão, ela tem uma maior prevalência de inapropriedade da posição das mãos, então acaba tendo um desempenho pior, mas que acaba que a diferença técnica entre a técnica dos 2 dedos e dos 2 polegares não é tão relevante assim. Então, continua confirmando que pode ser qualquer uma das 2. Novamente mudando aí de assunto, agora nós vamos falar sobre o uso de oxigênio suplementar durante as compressões. E todos esses estudos foram realizados com animais, os 7 estudos levantados, né? E eles têm uma metodologia muito semelhante. É uma metodologia muito ruim também. Eu vou abrir um parênteses aqui para comentar, mas enfim, como que era feito esse estudo? Eles pegavam os leitões, submetiam eles a uma asfixia, que foram induzidas até eles entrarem em assistolia, e depois eles reanimavam o leitão. Eles estavam, então, analisando a diferença entre usar 21%, uma concentração de oxigênio de 21%, em comparado com a de 100%. A maioria dos estudos foi feita dessa forma, e os resultados também foram bem semelhantes. Todos eles mostraram que não havia diferença significativa entre o uso de 21% e de 100%
tanto para o retorno espontâneo da circulação quanto para a sobrevida desses leitões. Só que um detalhe que eles também não analisaram aqui nesses estudos foram os efeitos adversos a longo prazo, né? Então, assim, fica aí mais uma limitação para a gente colocar na nossa caixinha de limitações. E entrando aí no nosso último item que foi analisado, que foi o uso de dispositivos de feedback nas compressões, a gente teve uma análise aí entre estudos que fizeram uso de dispositivos tanto audiovisuais como só visuais ou como só auditivos, certo? E no geral, todos os estudos relataram uma melhora na profundidade das compressões, nas taxas de compressões, no ciclo de trabalho, menor fadiga e o desempenho realizado corretamente ao utilizar um dispositivo audiovisual. Achei isso muito legal. Alguns dos dispositivos que eles utilizaram eram, por exemplo, tocando uma música que tinha um ritmo igual ao ritmo que deveria ser feito as compressões, né? Outros também utilizavam aqueles, como é que chama? Metrômono, né? Que é aquele metrônomo musical que fica dando o compasso também. Ou então algo audiovisual lá que pudesse mostrar o momento certo das compressões, e todos esses dispositivos realmente ajudaram. Todos aqui foram feitos só com manequins, os estudos, né? E também foram identificados aí alguns dispositivos sensoriais, no caso um smartwatch que dava uma vibração no pulso do socorrista, e também alguns feedbacks em tempo real, né? Que no caso poderia ser uma capnografia inspirada para guiar ali a frequência das compressões, tanto como a profundidade. Tinha alguns sensores ali que identificavam quando você alcançava a profundidade correta da compressão, que no caso a gente sabe que a recomendação é de 1/3 a meio diâmetro do tórax que deve ser comprimido. Então, se alcançava ali essa profundidade, aí alguma coisa apitava lá, mostrava. Então, dessa forma você liberava, tinha o retorno do tórax mais rápido. Então, todos esses dispositivos de feedback foram avaliados de uma certa forma positiva. Mas a gente sabe que não é presente em todos os centros de reanimações neonatais. E vamos então para as nossas discussões. Também dividi ela nos 5 subitens para a gente não se perder aqui. E a começar pelo limiar de frequência cardíaca, que infelizmente não foi analisado em nenhum dos estudos, então a gente acaba ficando com a recomendação atual, que é se permanecer menor de 60 batimentos por minuto com uma ventilação adequada, aí sim inicia-se as compressões, né? A relação compressão-ventilação, a gente sabe que o Wilcor sugere, então, essa proporção de 3:1, mas que nessa revisão a gente identificou aí 14 estudos que tiveram resultados muito mistos. E eu não sei se vocês lembram disso, mas as compressões com aquela insuflação sustentada foi a que teve resultado mais positivo, né? Que reduziu o tempo de retorno da circulação espontânea, aumentou a sobrevida dos leitões recém-nascidos asfixiados, mas, como eu já havia dito, a gente tem essa limitação aí que os leitões eles haviam já passado da circulação fetal para uma circulação de recém-nascido, e que isso pode sim ter alterado os resultados, né? Agora, sobre a técnica, o Wilcor recomenda a técnica dos 2 polegares, e realmente essa revisão confirmou que essa é a melhor técnica utilizada para alcançar aí uma melhor profundidade, posicionamento correto dos dedos e também menos fadiga para o socorrista, né? Principalmente quando comparada com a técnica dos 2 dedos, mas que também as outras técnicas testadas tiveram um resultado bem semelhante aí com essas outras duas, e que na teoria poderiam ser todas utilizadas, mas que essas pequenas diferenças confirmam que a técnica dos 2 polegares ela é melhor. O uso de oxigênio, então, a Wilcor sugere o uso de 100% de oxigênio uma vez iniciadas as compressões, mas a gente tem aí que existem preocupações sobre o baixo fornecimento do oxigênio, no caso a hipóxia, para os órgãos terminais durante a asfixia perinatal, e possíveis efeitos adversos também se a gente usa a hiperóxia, que é o fornecimento de 100% de oxigênio aí. A hiperóxia ela pode retardar o fluxo sanguíneo cerebral, e mesmo por breves períodos de tempo de exposição a esse oxigênio a 100%, causando reduções a longo prazo no fluxo sanguíneo cerebral.
Então, a gente não deve ter esse raciocínio de que se for fornecido 100% é melhor, né? E é o que justamente, assim, essa revisão, ela compara o fornecimento de 21% e 100% e realmente não houve diferença nos resultados ali imediatos, né, que é retorno da circulação espontânea, mortalidade ou inflamação e estresse oxidativo ali foram semelhantes. Mas, igual eu já havia falado também, a gente tem essa limitação que nenhum dos estudos examinou qualquer resultado a longo prazo, né? Então, fica aí a necessidade de melhores estudos. Agora, em relação aos dispositivos de feedback, a ILCOR atualmente é contra o uso rotineiro desses dispositivos, tá? Ela não acha que não tem necessidade de utilizar, e essa revisão mostra que os dispositivos audiovisuais podem sim ajudar no melhorar o desempenho das compressões, mas uma limitação que eles observaram também é que é muito difícil comparar devido à heterogeneidade desses dispositivos nos cenários de estudos, além de ser uma coisa que, assim, não é em todo lugar que a gente vai encontrar, então, realmente, acaba que a ILCOR ela não coloca como uma obrigatoriedade o uso desses dispositivos para não preocupar os socorristas também, mas que a gente viu aí que os audiovisuais, principalmente, tiveram um resultado positivo. A conclusão que a gente chega com esse artigo é que pouquíssimas evidências em bebês humanos. A gente viu que a grande maioria dos estudos foram realizados ou com manequins ou com animais, né? Os estudos, então, eles acabaram não fornecendo evidências suficientes para mudar qualquer recomendação atual. A única coisa que a gente teve é uma confirmação ali de que a técnica dos 2 polegares é bacana, mas, assim, muitas limitações, então destaca-se aí uma necessidade urgente de pesquisas clínicas de alta qualidade abordando esse tema, para a gente poder tirar melhores conclusões aí no final das contas, tá bom? Muito obrigada pela atenção, eu estou disponível para tirar dúvidas, aqui estão os meus contatos, quem quiser me mandar alguma coisa, eu estou super disposta aí para tirar essas dúvidas. Um beijo e até mais!